pessoal, tudo bom com vocês? Então, chegamos hoje à nossa última aula, né? Quarta e última aula. E vamos começar dando continuidade à aula passada. Então, na aula passada, falamos sobre as 10 regrinhas básicas para produzir um visual. São algumas dicas valiosas para vocês seguirem. Agora, vamos falar sobre alguns tipos de visuais que são bem importantes também. Então, temos que decidir pelo tipo mais apropriado de visual a partir do objetivo da informação que deseja transmitir. Com o visual mais adequado, haverá perfeita harmonia no conjunto da apresentação, né? Só para ficar bem claro, quando eu falo de visual, é quase uma abreviação de recurso visual, tá? Então, as duas coisas são quase a mesma coisa. Então, próximo slide. Então, aqui estão alguns tipos mais importantes de visuais. Provavelmente vocês têm uma grande familiaridade com a maioria deles, mas vamos detalhá-los aqui. As tabelas são um recurso visual recomendado para situações que necessite relacionar dados a serem comparados, né? Divididos em diversas características, épocas ou regiões. Os gráficos de barra são outros que devem ser usados para relacionar duas ou mais variáveis, sendo uma delas, de maneira geral, o tempo e a outra, a representação da quantidade. O gráfico setorial, que são os gráficos de pizza ou torta, são úteis para identificar e comparar as diversas partes de um todo. Procure limitar a 6 o número de partes, né? Para não ficar muito poluído. Para ressaltar uma informação importante, destaque levemente a parte para fora do círculo. Já os gráficos de linha, eles são recomendados para mostrar variações ou tendências de um dado dentro do tempo. E além desses tipos, são comuns também os visuais produzidos para mostrar mapas, fluxogramas, desenhos e relação de itens. Mas é preciso ter cuidado também com a utilização de equipamentos, pois dependendo da sua atividade, se fizer o uso como recursos visuais de equipamentos ultrapassados, poderá prejudicar sua imagem. Mas por que isso? Porque os ouvintes esperam que um profissional de ponta utilize recursos atualizados e, se essa expectativa não for correspondida, poderão ficar frustrados e não dar ao orador ou ao professor, né, o valor que talvez ele mereça. É claro que existem oradores que não dão a mínima importância para esses conceitos e se apresentam com desenvoltura com os velhos retroprojetores e fazem grande sucesso. Ocorre que esses profissionais são palestrantes excepcionais e de qualquer maneira encantariam as plateias, mesmo com um cartaz e pincel na mão. Mas esse caso é específico para pessoas muito experientes já. No nosso caso, ou seja, no caso de vocês, imagino que estejam começando. Então, fiquem tranquilos e fiquem atentos. Faço aqui essa consideração para mostrar que, em comunicação, também com os recursos visuais, nenhuma regra é tão definitiva que não possa ser considerada de vez em quando. Tudo dependerá da circunstância e do estilo de quem se apresenta. Falando em recursos ultrapassados, o flipchart, lembram o que é flipchart? Aquele quadrinho branco e pequeno, em moldura de madeira? Então, o flipchart, o quadro de giz e o quadro branco, apesar de ultrapassados, são recursos visuais excelentes para apresentações diante de pequenos grupos, né? São mais utilizados em pequenas reuniões e salas de aula, obviamente. Sendo assim, como que se trata de um curso de licenciatura, e o quadro branco é um recurso visual para a criação de material, conteúdo didático, agora vamos falar um pouco sobre orientações para usar bem o quadro branco e o flipchart também. Vai que algum dia vocês encontrem um recurso desse pela frente e precisem utilizar, certo? É bom estarmos preparados. Vamos lá então. Quando vocês se tornarem professores, se for o caso, no dia a dia de maneira geral, as aulas serão dadas para turmas consideradas pequenas, dentro de uma sala de aula comum,
em que todos enxerguem o quadro, certo? Sendo assim, naturalmente, recorreremos a recursos visuais mais simples, como o quadro e o flipchart. Então, a primeira dica: procure não falar enquanto estiver escrevendo. Fale antes e escreva depois, ou escreva antes e fale depois. É lógico que você não está proibido de pronunciar algumas palavras enquanto estiver escrevendo, mas faça os comentários mais longos, olhando para os ouvintes. Isso leva mais confiança para o telespectador. Evite também ficar escrevendo muito tempo para não perder o interesse da plateia. Então, é importante alternar momentos para escrever e para falar com os ouvintes, senão a turma perde o ritmo e aí já era, né? Posicione-se sempre que puder ao lado do quadro, principalmente quando estiver escrevendo. Isso para que os ouvintes possam acompanhar o que você está fazendo e também para eles não ficarem sem o que acompanhar. Escreva frases curtas que sirvam para reforçar, esclarecer e ordenar a mensagem. Planeje com antecedência o que pretende escrever para aproveitar melhor o tamanho da letra e a quantidade de informações. Senão, quem pode ficar perdido lá na hora é você. Planejar é sempre bom. Faça traços firmes e letras com tamanho suficiente para que todos possam ler. Isso é importante, mesmo para que os alunos ou o ouvinte não fiquem interrompendo o momento para perguntar sobre a escrita, né? Essa agora é bem importante. Caso você fique muito nervoso e começar a tremer, prefira escrever com letras de imprensa, ou seja, a nossa famosa letra de forma, pois elas podem ser feitas com traços retos e permitem uma maior firmeza com a mão. E última dica: cuidado para não usar o pincel próprio para escrever nas folhas do flipchart no quadro branco, pois a tinta não poderá ser apagada. Para quem não sabe, existe uma tinta adequada para o flipchart e ela não sai do quadro branco, então tomem cuidado. E depois de falar como utilizar o quadro branco, o que é bem famoso, vamos falar agora sobre as apresentações com o uso do computador, né? Pois esse tópico ele não pode passar em branco. Então, primeira dica: utilize um programa de apresentação. O mais famoso é o PowerPoint, como todos aqui conhecem. E não esqueçam de seguir as recomendações dadas até aqui para escolher e produzir um bom slide. Tem um programa de apresentações muito bom também, que é o Prezi. Depois dei uma pesquisada, ele é mais moderno, ele chama mais a atenção do usuário com seus efeitos. Eu acho muito válido. Fica aí a dica. Faça sua apresentação com antecedência. Isso para que você possa sempre revisar e, se for apresentar em algum lugar desconhecido, que alguém vá controlar a passagem de slides, envie o arquivo com antecedência para o responsável. Isso para certificar que os sistemas são compatíveis, se o Office vai ser compatível, no exemplo em questão, certo? Então, essa aqui ela é bem valiosa também. Caso você possa interferir na disposição do projetor, coloque a projeção em um local estratégico, de modo que facilite a visualização de toda a plateia e não prejudique a sua movimentação. Se for o caso de uma palestra, prepare uma pessoa para controlar o computador com a sua apresentação. Ensaie a apresentação antes, isso mesmo. Dar uma aula ou palestra envolve um pouco de teatro também. Para que você fique mais seguro e mais convicto do que estará falando na hora, e para que os dados projetados estejam bem sincronizados com a sua fala, né? Posicione-se num local mais iluminado que puder encontrar, para que todos possam enxergar com facilidade. Comece a explicar a informação que irá desenvolver. Projete o visual. Faça alguns comentários complementares e retire a informação da tela. É interessante, de vez em quando, retirar a apresentação visual e acender as luzes para tornar a apresentação mais movimentada e mudar o foco de atenção dos ouvintes. Não deixe que apaguem todas as luzes. Só escureça a sala de maneira que o visual possa ser visto por todos. Se ficar muito tempo sem precisar do visual, peça que acendam as luzes. Quanto mais claro, melhor, pois menos pessoas ficarão menos tentadas a cochilar.
E em determinados momentos, use a anteninha, ou laser point, ou o dedo mesmo, para apontar para a informação na própria tela e tornar a exposição um pouco mais dinâmica, né? Vemos assim que os recursos visuais se constituem em uma poderosa e eficiente arma para o sucesso de uma apresentação, mas que, acima de tudo, eles precisam ser utilizados com critério para que possam servir de apoio efetivo para a exposição, pois não custa nada repetir, né? Em uma apresentação, a peça mais importante é o orador, e ele jamais deverá ser ofuscado por um recurso visual, por mais desenvolvido que seja e por mais caro que tenha custado. A internet, ela vem se consolidando como importante ferramenta de conectividade e colaboração, e nos últimos anos ela tem se destacado na área educacional. A nossa World Wide Web está se tornando no meio de comunicação por excelência da sociedade global. E com isso, a educação à distância vem ganhando o seu espaço. Alguns softwares e tecnologias auxiliam na educação à distância, e um deles é a Web 2.0. A Web 2.0, ela tem utilizado a internet como plataforma provedora de conteúdo e tem como principal característica a elaboração, a colaboração dos usuários. Os professores podem fortalecer a relação pedagógica entre eles e os alunos por meio de tecnologias e ferramentas web que favoreçam a interação com conteúdos e com demais participantes dos processos de aprendizagem. Com isso, vamos estudar agora alguns softwares e tecnologias mais empregados em EAD. O próximo slide nos fala que o termo Web 2.0 é um deles e tem sido usado para descrever não só uma série de conceitos e tecnologias, mas também uma atitude em face dessas ferramentas e serviços, graças à facilidade de criação e publicação de páginas online. Qualquer usuário sem grandes conhecimentos de informática ou de programação pode ser um produtor e consumidor de informação. Com isso, a filosofia da Web 2.0, ela visa a utilização coletiva e social das ferramentas e serviços em um ambiente acessível a todos, que colaborativamente publicam e partilham livremente a informação, de acordo com os interesses e necessidades de cada um. A Web 2.0 se refere não só à combinação de técnicas e tecnologias informáticas, mas também a determinado período tecnológico, né? A um conjunto de novas estratégias metodológicas e a processos de comunicações mediados pelo computador. Ela também tem repercussões sociais importantes, que potencializam o processo de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação de informações e de construção social de conhecimento apoiada pelas tecnologias de informação e comunicação, que são as nossas TICs. A ideia da Web 2.0 é a de que vários aplicativos que rodam nos computadores, como editores de textos e planilhas, ficassem disponíveis na web, em qualquer lugar do mundo, sem carregar CDs, DVDs ou pendrives. Arquivos podem ser acessados e modificados sem a necessidade de fazer backup. Então, esse texto que eu acabei de citar pode se referir muito bem à nossa computação na nuvem, concordam? Hoje em dia, temos vários tipos de aplicativos na nuvem, como o Google Drive, que contém editores de texto, apresentações, de planilhas, tudo totalmente na nuvem. Temos aqui também uma citação do autor Lev, que em 1999 disse que o termo multimídia significa aquilo que emprega diversos suportes ou veículos de comunicação. É qualquer combinação de textos, gráficos, sons, animações e vídeos mediados por computador ou outro meio eletrônico. Então, a multimídia é um mix de vários recursos visuais, muito importante, uma combinação de todos. Já o hipertexto trata-se de um texto formatado usando pontos ativos chamados links, o que possibilita ao usuário saltar entre tópicos interligados. Por exemplo, durante determinada leitura, ao deparar-se com a palavra desconhecida, o usuário pode clicar sobre ela e ser direcionado a uma página que contenha breve explicação sobre o termo, né? O legal desse recurso, o hipertexto, é que ele rompe com as sequências lineares previamente fixadas que levariam a uma única possibilidade de leitura de um texto.
Com o hipertexto, o autor disponibiliza um leque de possibilidades informacionais que permite ao leitor fazer o seu próprio caminho e de acordo com as necessidades e os interesses de cada, né? E por último desses recursos, temos a hipermídia, que por sua vez pode ser definida como um sistema de leitura não linear, que integra os textos, imagens, filmes e outros. A hipermídia, ela é, de certa forma, uma extensão do conceito de hipertexto, né? Quando o usuário aciona uma palavra ou imagem-chave do texto, o sistema vai remetê-lo a outro texto correlacionado com aquela palavra ou imagem que foi acionada, chamada de link. O usuário pode voltar ao texto original ou ir seguindo no acionamento de outros links que aparecem no texto. Fazendo uso dos hipertextos ou hipermídias, o texto passa da linearidade para não linearidade ou multilinearidade, né? Ele possibilita inúmeras formas de percurso, propondo uma nova maneira de fazer a leitura. Assim, em vez de limitar o processo de apresentação e leitura de textos ao formato linear, como o impresso nos livros, a multimídia ela oferece a possibilidade de se ampliar a dimensão e importância nas palavras de um texto. O hipertexto e a hipermídia, eles resultam em novas possibilidades para produtos tradicionais ou em novos objetos para uso educacional. Vamos ver algumas delas no próximo slide. A enciclopédia eletrônica, além de vários recursos multimídia disponibilizados, ela também auxilia no rápido acesso a um artigo particular. Hoje em dia, com o uso de algumas palavras-chave, encontramos vários artigos. Os livros ganham vida com a multimídia, pois é possível incluir gráficos, sons, animação, juntamente com o texto. Hoje em dia, existe uma variedade de jogos educativos também, que oferecem desafios e uma diversidade de efeitos especiais. Algumas produções multimídia desenvolvidas com propósitos educacionais são projetadas como estratégia tutorial, apresentando a informação, guiando o aluno e inserindo caminhos para a inserção e fixação dos conceitos. Por fim, os programas de simulação podem ser usados para cenários de resolução de problemas ou desempenho de papéis, em alguns casos. O procedimento, como uma experiência química, por exemplo, pode ser simulado, evitando possíveis riscos ou gastos desnecessários na prática real pelo aluno em um laboratório. Em outros, o estudante pode tomar decisões e ver resultados da decisão tomada, né? Então, com o auxílio de alguns aplicativos e ferramentas tecnológicas, alunos e professores podem atuar tanto como usuários da informação, quanto como autores de produção multimídia. A Wiki, ela também é uma ferramenta muito utilizada, não só para a área acadêmica, mas por todos. A Wiki, ela trata de um conjunto de páginas disponíveis na web, que podem ser editadas de forma colaborativa por diversos usuários ao mesmo tempo. Ela permite a troca de ideias, criação de aplicações e linhas de trabalho para determinados objetivos. E como vocês já devem saber, uma das wikis mais conhecidas e visitadas é, sem sombra de dúvidas, a Wikipédia, né? Uma espécie de enciclopédia livre. O grande diferencial é que essa wiki, ela permite as contribuições dos internautas que utilizam o site, fazendo com que o seu conteúdo aumente a cada dia, né? As ferramentas de mapa também podem auxiliar muito o aluno ou professor dependendo do trabalho que for desenvolvido, pois nos dias de hoje, as novas tecnologias e softwares, existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas em projetos. Por meio da internet, é possível viajar por todos os cantos da Terra, e algumas das ferramentas de mapas mais famosas é o Google Maps. Por fim, não posso deixar de comentar com vocês sobre os sites educativos, né? Que expõem produtos ou ideias de construção de material de outros professores. Ele pode ampliar as formas de aplicar os seus conteúdos. Então, existem diversos sites que disponibilizam vídeos, imagens, links de texto e etc. E, além disso, há alguns que têm por objetivo reunir planos de aula e material diverso para auxiliar professores em sua prática.
Em sua maioria, os conteúdos desses sites vão do ensino infantil ao médio, mas eu mesma já encontrei conteúdo universitário nesses sites. E alguns desses sites são o site Nova Escola, né? É a versão digital da revista Nova Escola, que apresenta um vasto material didático, que vai de planos de aulas a vídeos e jogos. Todo mês, tanto a versão impressa quanto a virtual traz experiências reais de professores do ensino infantil ao médio. O portal do professor. Esse portal ele é disponibilizado pelo MEC e apresenta planos de aulas, conteúdos multimídias variados, links de projetos escolares, software e etc. Existem diversos sites de universidades que oferecem conteúdo de vídeo sobre os mais variados temas. O eAulas da USP, por exemplo, ele tem um novo serviço que permite que professores disponibilizem suas videoaulas e que os alunos acessem esse material de disciplinas da Universidade de São Paulo, da USP. E também é aberto ao público. O eUnicamp é bem parecido com o USP. A única diferença são as universidades mesmo. E por fim, o MOOCs, Massive Open Online Courses, que é uma plataforma aberta de cursos online gratuito e, por enquanto, está disponibilizado em inglês. Mas o Educa, que é uma plataforma de aprendizado, legenda e disponibiliza gratuitamente aulas de instituições como Berkeley, Columbia, Harvard, Michigan, MIT, Princeton, Stanford, Yale e Oxford. Então, está aí alguns sites com alguns direcionamentos para vocês. Espero que isso seja útil quando começarem a montar as aulas ou até mesmo para fazerem um trabalho. Vocês viram que tem até conteúdo de universidade internacional? Bacana, né? No slide também tem um link de cada site. Espero que façam bom proveito disso, tá? Mas antes de utilizar qualquer conteúdo, temos que nos atentar aos direitos autorais, né? Os direitos autorais é um tema muito importante para a produção de materiais didáticos, especialmente na educação à distância, marcada pelo uso intensivo de conteúdos produzidos por terceiros, né? Nesse sentido, um conhecimento elementar de nossa legislação sobre direitos autorais é importante para professores e demais produtores de conteúdos educacionais, visto que o uso de materiais de terceiros sem autorização de seus respectivos autores é bem restrito em nosso ordenamento jurídico. Sendo assim, vamos primeiramente ver o conceito de direitos autorais. Então, direito autoral é o conjunto de prerrogativas conferidas pela legislação a qualquer pessoa física ou mesmo jurídica que tenha criado uma obra intelectual para que possa gozar de benefícios que resultem de suas criações. E no Brasil, o direito autoral é regulado especialmente pela Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610/98, e protege as leis entre o criador e todos os que utilizam suas obras intelectuais, que podem ser livros, textos, poesias, esculturas, músicas, fotografias, desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, obras cinematográficas e até mesmo sermões, dentre outras obras protegíveis. Dois aspectos do direito autoral são muito importantes, que é o moral e o patrimonial. O direito moral é aquele relacionado com o direito de ter assegurado a autoria da obra, indicar o nome ou pseudonome, né? De não permitir que seja modificada ou alterada, entre outros estabelecidos pela lei. Já o direito patrimonial está ligado à utilização, exploração econômica da obra, como licenciamentos, concessões e etc. Para facilitar a aplicação e o entendimento pelos professores e criadores de conteúdo, foram elaboradas algumas informações práticas que reforçam alguns aspectos da lei, e especificamente no que diz respeito aos direitos, aos conteúdos disponíveis para a produção de material didático para EAD, né? Pois com toda essa temática de direitos autorais, como saber o que pode utilizar de um autor e o que não pode, né? Vamos ver no próximo slide o que pode ser utilizado em material didático para o EAD sem ferir os direitos do autor. Então,
Vamos começar pelo direito de citação. A citação, ela é livre, não constitui ofensa aos direitos autorais. A citação de livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica. A menção da fonte da obra é obrigatória, senão é caracterizado plágio, né? As imagens da internet, de uma maneira geral, podem ser utilizadas desde que citadas nas referências do trabalho. Músicas e vídeos do YouTube, então, seguem a mesma regra dos anteriores, sempre citar a fonte, mas somente se o autor autorizar ou deixar claro que seu uso é autorizado. Se a obra estiver em domínio público, pode ser usada livremente. Uma alternativa é não disponibilizar o vídeo completo do material didático. Se for um curso online, pode-se indicar o link do vídeo ou obra, pois isso não caracteriza publicação ou distribuição de obra que pertence a outra pessoa. Materiais publicados pelo Ministério da Educação e Governos de Estado. Então, esses são protegidos por direitos autorais, sejam eles disponibilizados em sites públicos ou privados. Assim como os anteriores, como via de regra, é importante consultar se sua utilização é, de alguma forma, irrestrita. Materiais para fins didáticos na rede pública. Seguem os mesmos dispositivos da Constituição Federal ligados aos conceitos autorais. Fotografias de obra de arte tiradas pelo professor autor, né? O professor, como autor da fotografia, detém os direitos da imagem, mas é importante conhecer se a obra retratada é protegida por direitos autorais. Sendo assim, deve-se ter a autorização, de preferência, por escrito, do detentor dos direitos autorais. Fotografias de pessoas tiradas pelo professor autor. Da mesma maneira que o tópico anterior, as pessoas retratadas devem autorizar o uso de sua imagem. Então, é importante que conste na autorização a finalidade da fotografia e qual será a sua utilização. Existem alguns casos em que é dispensada a autorização, que é quando são de pessoas públicas, no exercício de cargos públicos, envolvendo o interesse e informação de toda a sociedade. E por último, obras de domínio público. Todas as obras em domínio público são de livre reprodução e utilização. Por fim, vamos agora falar sobre a formação acadêmica de professores e o PCC, mudando totalmente de assunto. Então, a formação acadêmica de professores é cercada de discussões que se designam a construir reflexões, orientações e normatizações consideradas necessárias para a formação do docente de qualidade. E com isso, entramos no PCC, que é a prática como um componente curricular. Conforme nos mostra o próximo slide, a prática como componente curricular, ou seja, PCC, foi estabelecida legalmente a partir da resolução do CNE/CP 2 de 2002. O CNE, para quem não conhece, é o Conselho Nacional de Educação. O documento do Conselho Nacional de Educação resolve que a carga horária dos cursos de formação de professores, da educação básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação, será efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2.800 horas. E que, dentro dos termos dos projetos pedagógicos dos cursos, 400 horas serão de prática como componente curricular, que deverão ser vivenciadas ao longo do curso. Essas 400 horas são destinadas ao PCC e correspondem a 15% da carga horária total das licenciaturas. E com isso surge o questionamento, O que é PCC? Qual deve ser a função das PCC na licenciatura? Então, buscando compreender melhor o que é PCC e o que ele pretende, o CNE, em 28 de 2001, tem um parecer que diz que o PCC, a prática como componente curricular, é, pois, uma prática que produz algo no âmbito de ensino. Sendo a prática um trabalho consciente, ela terá que ser uma atividade tão flexível quanto os outros pontos de apoio do processo formativo.
a fim de dar conta dos múltiplos modos de ser da atividade acadêmico-científica. Assim, ela deve ser planejada quanto da elaboração do projeto pedagógico e seu acontecer deve se dar desde o início da duração do processo formativo e se estender ao longo de todo o seu processo, em articulação intrínseca com o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico. Ela concorre conjuntamente para a formação da identidade do professor como educador. Desse modo, observa-se que a PCC deve estar articulada ao início dos cursos de formação de professores, devendo estar presente na matriz curricular. Percorrendo o processo formativo para essa articulação, foi implementado mais 1/3 do tempo mínimo já estabelecido na carga horária dos cursos de formação de professores da educação básica. Outro ponto importante a ser observado nesse parecer é o fato de que a prática não deve estar restrita somente à realização do estágio supervisionado. Isso é, a prática como componente curricular deve repassar as demais disciplinas e atividades do curso, ficando a cargo do mesmo a delimitação dessa conexão. Então, não há uma definição exata de PCC para todos os cursos de licenciatura. O PCC de cada curso varia conforme as necessidades que o curso apresenta. Por exemplo, vou deixar para vocês aqui um artigo para leitura de uma professora do Instituto Federal do Sul de Minas. Nesse artigo, ela fala sobre a concepção dela sobre o PCC no curso de licenciatura em computação. Pois bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa quarta e última aula. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje e dessa disciplina, né? Lembrando que qualquer dúvida que tiverem, podem ir lá no fórum Tira Dúvidas e fiquem à vontade. Desejo a todos um bom estudo e até breve.